Ó, depois da Alexandre de Moraes suspender a aplicação da lei da dosimetria, a oposição passou a defender uma reação lá no Congresso. Como você disse, a ideia aí é ressuscitar a proposta de emenda constitucional que propunha uma anistia ampla, geral e restrita aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. A alegação dos bolsonaristas, como Rogério Marinho, Sóstenes Cavalcante, é de que Moraes afrontou a soberania do legislativo. Presidenciáveis da extrema-direita também criticaram a decisão que suspendeu a lei da dosimetria. O Flávio Bolsonaro afirmou o seguinte numa coletiva no sábado: mais uma vez, o ministro do Supremo revoga a decisão de nós, os verdadeiros representantes do povo. Romeu Zema disse nas redes sociais que Moraes se considera intocável e atropela o Congresso. Afirmou ainda que, sem ter recebido um único voto, o ministro desrespeita representantes eleitos pelo povo e amplia o sofrimento de presos perseguidos há anos por uma justiça que deveria protegê-los. O Ronaldo Caiado disse o seguinte para a coluna da Milena Teixeira, aqui do Metrópolis, sobre essa iniciativa de Alexandre de Moraes: decisão deplorável, um desserviço à democracia. Só faz aflorar a radicalização na política, favorece a polarização, que nunca foi um traço da política brasileira, e serve para desviar o bom debate das eleições. Priorizar o 8 de janeiro é condenar o Brasil a não ter futuro. Essa queda de braço do Supremo com o Congresso precisa ter um ponto final. É inaceitável em uma democracia. É um palavrório. Zema, né? Como sempre, o Zema ele consegue chegar aos extremos do absurdo. Decisão de quem não tem nenhum voto contra aquele que tem voto. Bom, se for isso, se é a decisão de quem tem voto, então vamos fazer o seguinte: o presidente da República vira o ditador do Brasil, porque quem tem individualmente mais votos é ele. Né? 2. Sim, o Congresso é eleito pelo povo, né? E tem suas atribuições. Exerceu essa atribuição. Mas o Supremo, o Poder Judiciário, também tem a sua atribuição. Não é? E ainda bem que os juízes não são eleitos pelo povo. Você imagina juízes que devessem prestar contas a grupos de eleitores em vez de prestar contas ao ordenamento legal. Né? Os Estados Unidos têm um sistema de eleição de promotores que, por exemplo, eu considero nefasto. Razão porque é o país proporcionalmente com o maior número de presos do mundo, quando você pega vis-à-vis a população, que é uma coisa absurda. Com as negociações judiciais que lá se estabelecem e que condenam pessoas inocentes às pencas para baratear o processo. Então, na verdade, não se busca justiça, se busca o arranjo. Né? Ainda bem que os juízes não são eleitos pelo povo no Brasil. Né? E juízes da Suprema Corte brasileira, de qualquer modo, indicados pelo presidente da República, passam pelo controle do Senado e, portanto, passam sim pelo referendo popular, ainda que indiretamente. É bom que não seja diretamente, porque justamente, insisto, ministros não poderiam ficar, não podem ficar à mercê de pressões populares. Até porque a natureza do Supremo Tribunal Federal, de uma Corte Suprema, é mesmo ser contra-majoritária. O que quer dizer isso? Não tem que contrariar sempre a opinião pública, mas ela não tem de se vergar a opinião pública, porque muitas vezes a opinião pública tem alguns juízos apressados sobre as coisas. E nós vemos isso, especialmente em tempos de redes sociais. Imagine você, Rafael, em tempos de redes sociais, em que as pessoas são executadas, são canceladas, são esmagadas, são destruídas. Você imagina você ter um juiz que tivesse à mercê desse tipo de coisa. Mas, claro, é o Zema falando de sempre. Quanto aos outros, bom, bater no Supremo hoje virou... Bater no Supremo, que salvou a democracia, virou um diferencial. Né? Para atrair determinados nichos de opinião. Então, evidentemente, não é a minha praia. Eu sou um supremista. Né? Supremista no seguinte... Supremacista, jamais.
supremista no sentido de reconhecer a importância que o Supremo teve e tem na defesa da democracia. Meu primeiro texto no Metrópolis faz uma lista imensa de intervenções que o Supremo fez, que salvaram a democracia brasileira e dão rigidez à democracia brasileira e que fazem da nossa democracia realmente alguma coisa muito especial, reconhecida, inclusive por especialistas mundo afora, né? Já exibi mais de uma vez aqui o livro Como Salvar a Democracia, né? Do Levitsky e do Ziblatt, Steve Levitsky e Daniel Ziblatt, os mesmos que escreveram Como as Democracias Morrem, e que tem um prefácio aqui que trata justamente da questão brasileira, como salvar a democracia, como salvar a democracia americana. Não está falando da nossa, não. Mas tem um prefácio falando especificamente da democracia brasileira e como o sistema brasileiro foi muito mais eficaz na defesa da democracia brasileira do que o sistema americano na defesa da democracia americana. Então, esses senhores falam essas coisas, todos eles disputando ali, como se disputassem despojos do Supremo, vamos espicaçar o Supremo, sendo que quando lhes foi dado defender o povo brasileiro, né, em questões relevantes, por exemplo, tarifas, nenhum deles defendeu. Eu insisto aqui, o que foi que Zema disse contra o tarifaço do Trump? O que foi que Caiado disse contra o tarifaço do Trump? O que foi que Flávio disse contra o tarifaço do Trump? Nada. Ao contrário, preferiram atacar o governo brasileiro, preferiram atacar o Lula, como se isso fosse uma questão que nos dissesse respeito. É vergonhoso isso. É vergonhoso. Quando a gente vê agora o presidente brasileiro no encontro com Trump e o resultado desse encontro, chega a ser triste ver o lamento em determinadas áreas. Ainda hoje li uma coluna imensa em que praticamente há um lamento pelo fato de que as coisas correram bem. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Eu insisto, as pessoas têm o direito de não gostar de um monte de coisa. Enfim. Eu tretei muito com o PT no passado, quando o Lula tinha quase 90% de popularidade. Se eu acho que eu tenho que tretar, eu treto. Acabou. Né? Agora, uma torcida contra o próprio país, aí é um troço que realmente é um pouco assombroso. Né? Então tem isso hoje. Né? Esses caras agora atacando o Supremo, quando foi que, em outras circunstâncias, se colocaram de maneira clara em defesa da democracia? Né? O Caiado chegou, no caso da Covid, ele realmente teve uma atuação muito decente, ele enfrentou os bolsonaristas ali, mas entregou os pontos. Chegou à conclusão de que, para os seus objetivos, não conseguiria aquilo que quer e não vai conseguir, mesmo tendo cedido ao bolsonarismo, né? Não conseguiria. Então aí passou a repetir essa ladainha lamentável. Né? Eles sabem que a decisão do ministro é legal. Né? E aí os ministros vão votar, ADIM. Eu até acho que a tendência é que elas não sejam acolhidas. Né? Não sei se pode haver alguma decisão intermediária, pode, porque nesses casos é possível você ter decisões moduladas, vendo aspectos daquilo que foi decidido, né? Mas a tendência até não, talvez até com o voto do Alexandre. Agora eu acho curioso, porque você leu, com certeza, que é um rapaz que lê tudo bem dedicado, como eu também li, que que essa dosimetria tinha sido um arranjo do próprio Alexandre. Você não leu isso, Rafael? Você leu, porque foi escrito em vários lugares. Ou não foi? Foi. Essa dosimetria aí, na verdade, foi o Alexandre que arranjou tudo com a Alcolumbre e tal. Bom, então pelo menos não foi muito do jeito que falam. Né? Porque também quando você tem, voltando a Machado de Assis, quando se tem uma ideia fixa, né? Aliás, Machado de Assis foi citado hoje, eu acho que o Machado não gostou. Quando você tem uma ideia fixa, né? Diz o Machado, é como ter uma trava nos olhos, né?
uma faca no olho, um argueiro, como ele diz. Né? A pessoa deixa de enxergar até as coisas que escreve. Então, num dia, essa dosimetria que foi votada era um mero arranjo do Alexandre com Alcolumbre. E ficava parecendo que todo mundo que era contra era bobo, tinha caído na conversa do Alexandre. Aí o Alexandre vai e faz a coisa certa e suspende o efeito. Enquanto não se votarem as ADINs, o que é absolutamente corriqueiro, sustentado em lei, e aí o Alexandre é o grande bandido. Aí realmente as coisas se complicam. Né? As decisões monocráticas tomadas por ministros do Supremo, insisto, salvaram a democracia e a civilidade brasileira. Né?